Olá a todos, bom dia. Meu nome é Caio Victor, eu sou especialista ESRI, faço parte da imagem. Queria primeiro agradecer ao João e à Letícia pela explanação anterior. Eu queria contar um pouco com esse tempo de vocês. Prometo fazê-lo bem interessante. Eu sou a pessoa que separa vocês de um conjunto muito grande de demonstrações que a gente está muito empolgado em fazer. Acho que a melhor forma de mostrar para vocês todos os avanços que nós tivemos é efetivamente fazendo as demonstrações, mas para ajudar vocês a mapearem o que tem de novidade, e aí para aquilo que vocês estão mais acostumados, que são os produtos que compõem a plataforma ArcGIS, eu vou expor para vocês um por um o que a gente está trazendo de novo e acrescentando a fala do João, que trouxe as tendências, como Science of Where, esse conceito, a transformação digital, tudo isso tem influenciado a evolução do sistema de informação geográfico. Muito importante, a gente teve um foco e uma preocupação que veio crescendo cada vez mais nos últimos anos, de entregar soluções que fossem extremamente aderentes aos fluxos de trabalho dos nossos usuários. Quando a gente diz isso, isso casa com a ideia de que o usuário fim de uma solução de sistema de informação geográfica, ele não é apenas o profissional, o especialista, ele envolve uma grande gama de outras pessoas, de várias empresas e várias corporações. E para a gente atender a esse público, foram pensadas apps que focam em execução de trabalho em campo, apps para usos específicos em escritório e outras que visam facilitar a vida não só de empresas públicas, mas também de empresas privadas, que têm na sua missão ter contato direto com um grande número de stakeholders, sejam eles cidadãos, terceirizados ou outras pessoas que vão ter acesso ali a informações muito específicas daquela organização e precisam não só receber, mas ter um relacionamento bidirecional, onde ela também vai alimentar aí o banco de dados, o conjunto de informações daquela organização. Todas essas apps hoje, em sua grande maioria, elas fazem parte da plataforma que vocês já têm. Então, uma coisa que eu já deixo de recado, a gente vai ter uma demonstração apresentando principalmente as apps de campo e vamos ter apresentando também uma das apps de escritório, que seria o Insights. Foquem nessas demonstrações e usem as pessoas que estão aqui, né, da imagem e da ESRI, para perguntar sobre essas apps e falar para a gente como que vocês gostariam de usar. Mas a gente tem outros casos, e a Letícia trouxe um exemplo muito bom da Prefeitura de Niterói, que é quando as apps que a gente criou para vocês não necessariamente são altamente aderentes com aquilo que vocês precisam. Para endereçar esse caso, a gente desenvolveu duas tecnologias. Uma focada na criação de apps web, que é o Web App Builder. E qual que é a intenção deles? Dar liberdade aos nossos usuários mais usuais, que não são desenvolvedores, nesse caso, criarem as suas próprias apps, sem que eles necessariamente tenham que desenvolver, mas com a liberdade de colocar as ferramentas que eles acham interessantes de terem numa app web, darem a sua cara, a cor da empresa, a logo da empresa, enfim, configurar a app da forma como eles precisam. E a segunda tecnologia, que se chama App Studio, ela veio com a ideia, e aí, deixa eu só avançar um pouco, e eu vou voltar no outro, que essa segunda, ela veio com a ideia de permitir o mesmo uso do Web App Builder, porém, para a criação de apps para dispositivos móveis. Então, a ideia é que vocês possam configurar as suas apps para dispositivos móveis uma única vez, e aí, de novo, sem desenvolvimento, com os itens que vocês acharem mais interessantes, e o App Studio vai dar conta de permitir que essa app seja disponibilizada para mais de uma plataforma. Então, Linux, Windows, iOS, Mac e o próprio Android, tudo isso é feito numa tacada só, a partir de uma única configuração. E o slide que eu acabei pulando, e que é muito importante, a gente também mergulhou em uma preocupação muito justa de entender os fluxos de trabalho de indústrias muito específicas. E, nomeadamente, a gente tem algumas que têm sido usuárias tradicionais da plataforma, como é o caso de governos municipal, estadual, as empresas de utilidades públicas ou utilities, tá?
O GIS ele é amplamente usado e quem tem acompanhado a gente nas redes sociais deve ter visto o grande esforço que foi feito em empregar a tecnologia Esri para ajudar com relação ao Irma na Flórida. Então, ela é amplamente utilizada para gestão de emergência. Tá? E para atender esse público, a gente tem, e casando com a última fala do João, a gente tem um conjunto de templates, modelos de aplicativos, modelos de ferramentas de análise também, que ficam disponíveis num site chamado solutions.arcgis.com, e todo esse conjunto de apps, que já recebeu aí mais de meio milhão de downloads, ele tem o seu código disponível para vocês baixarem e construírem a partir dele. Então, a ideia aqui é que vocês não comecem do zero, de acordo com as necessidades mais usuais que vocês tenham, mas sim que vocês acessem, adotem esses templates, estendam ele e tornem ele o melhor possível para inovar aí nas necessidades que as organizações de vocês possuem. Talvez uma das maiores estrelas, ou a app da plataforma que a grande maioria de vocês teve o primeiro contato, ou que ainda hoje é usuário, que é o ArcGIS Desktop. A gente considera ele, pensando que a gente quer atender um grande espectro de usuários de diferentes tipos, a nossa solução para o usuário profissional, aquele que vai precisar do maior aporte de ferramental possível que a plataforma tem a oferecer quando a gente fala de edição, análise espacial e tudo que envolve a seara de sistema de informação geográfica. A primeira coisa que eu queria garantir para vocês, e eu acho que é muito justo esse questionamento, e a gente tem sentido isso na conversa com os nossos clientes, com cada um de vocês. O ArcMap ele é um produto integrante do desktop. E a gente vai continuar a dar suporte ao ArcMap no longuíssimo prazo. Então, é um produto que continua sendo suportado pela plataforma. Mas, obviamente, a gente tem que avançar. E todas as inovações e avanços elas têm sido direcionadas e continuam sendo para o ArcGIS Pro, que é um produto também que compõe o desktop e que todos vocês que possuem o desktop têm acesso. E, nomeadamente, algumas das inovações que eu acho muito importante destacar para vocês, elas têm a ver com muitos avanços na forma de editar dados 3D. Acho que muitos sabem que o Pro trabalha integrado com dado 2D e 3D no mesmo aplicativo. E para não tomar o que o Vinícius deve mostrar à tarde, que são as inovações do ArcGIS Pro, vou deixar o gancho para que vocês assistam as novidades que a gente já tem hoje. Para o futuro, a gente espera trazer até o final do ano um novo modelo de dados e um conjunto muito grande de ferramentas ligados ao Utility Network, que é o que nós criamos para atender aí a todos os dados de ativos das companhias de utilidade pública, telecom, saneamento, elétrica e por aí vai. A gente tem buscado melhorias também nos modelos de metadado que a gente suporta a partir do desktop em toda a plataforma e também novidades para fazer a gestão e edição de dados de loteamento, aí pensando em cartografia cadastral. Mas o desktop ele também é feito das extensões. E aí, nomeadamente, eu gosto bastante de duas, e que são as mais usuais também, que são o Spatial Analyst e o Network Analyst. E a nossa busca com eles, vocês devem ter percebido na fala do João, que a gente tem sempre buscado avançar junto com outras tecnologias de analytics que estão disponíveis, como o Sistema R e muitas outras. Hoje a gente está focado em avançar a nossa capacidade de análise espacial, com mais ferramentas em todas essas extensões, buscando aí melhorias na visão de análise preditiva, trazer dados 3D, possibilitar novas formas de modelagem, e tudo isso está contemplado quando vocês trazem e aumentam o poder do desktop de vocês com uma ou várias dessas extensões. E até aquelas mesmas para fins mais administrativos, como o Workflow Manager ou o próprio Data Reviewer, para ajudar na qualidade e gestão do dado de vocês. Talvez a grande mudança, ou o principal produto que a gente teve o maior cuidado na evolução e comunicação para vocês, porque ele teve uma mudança de nome. Então, esse ArcGIS Enterprise que vocês estão vendo aqui é não só o novo nome daquilo que muitos de vocês conhecem como ArcGIS Server, mas ele também trouxe uma mudança muito grande na arquitetura do produto. Possivelmente, quem aqui já é usuário hoje do 10.5.1,
pode não ter percebido, a gente tentou fazer isso da forma mais transparente possível para vocês. Mas a solução servidora da plataforma ArcGIS que vocês contam hoje, dentro das organizações de vocês, ela atingiu um nível e uma possibilidade de ser escalável que a gente não tinha antes. E aqui eu não estou falando só de ter um servidor de mapas que acompanha um portal, que vocês podem colocar na infraestrutura de vocês, mas de um conjunto de outras funcionalidades, como o Image Server para processamento de imagens, GeoAnalytics para processamento de dado vetorial em grande quantidade, aqui eu estou falando de Big Data de fato, trabalhar com processamento em tempo real também de grandes volumes de dados e gestão de eventos, que é o GeoEvent Server faz. Todos esses agora trabalham ainda mais acoplados e estão prontos para que vocês, em qualquer momento, escalem de um servidor para dúzias de servidores, ou de 4 núcleos de processamento, que é o mais usual, para outras dezenas de núcleos de processamento. E tudo isso seguindo um conceito de uma arquitetura realmente pronta para ser escalável, seja se ela está dentro da infraestrutura de vocês, in-house, ou utilizando um provedor de nuvem pública ou privado. Mas, beleza, o que tem, Caio, de novidade propriamente dita no produto ArcGIS Enterprise? E aqui a gente vai ter pelo menos 2 demonstrações focadas nele. Uma que vai tratar muito desse fluxo de como trabalhar com Big Data e imagens no ambiente servidor. E um outro que, para mim, é a novidade mais importante. Eu acho que é um dos desafios que a gente notava muito forte dos nossos usuários, que era a dificuldade em lidar com o processo de instalação e configuração do ArcGIS Enterprise. E para avançar, e vamos dizer assim, deixar que os nossos usuários, que não necessariamente têm um background em TI, tenham autonomia para fazer o processo de instalação, a gente criou o Enterprise Builder, que a gente também vai apresentar para vocês agora, momentos à frente. O que ele é? É um wizard, é um instalador que permite que vocês iniciem o processo, ele vai guiar vocês no processo de instalação, mas, por trás ali dos panos, ele está fazendo toda a execução de uma série de configurações que antigamente a gente precisava fazer de forma manual e que exigia um conhecimento muito específico da área de tecnologia da informação. Tá? Para além disso, e uma das grandes novidades que a gente espera trazer para vocês até o final do ano para o Enterprise, é uma nova ferramenta que aí sim vai deixar a equipe de TI de vocês focada e com a execução mais fácil desse trabalho importante, que é monitorar a saúde do ambiente que tem o ArcGIS Enterprise instalado. Se ele está performando bem, se tem overload de uso, enfim. Quem vai fazer isso para a gente é o ArcGIS Monitor. Ele é uma extensão do Enterprise, totalmente suportada por nós, que vai oferecer para vocês relatórios e uma série de outros KPIs muito eficientes para vocês gerirem o ambiente do ArcGIS Enterprise de vocês. Para os casos mais complexos, onde vocês contam com ambientes extremamente detalhados, a gente integrou o ArcGIS Enterprise com o Chef. O Chef é uma forma da área de TI conseguir criar, a gente chama de menus, não é uma brincadeira, o relacionamento é esse mesmo, onde todas as parametrizações de configurações são pré-setadas. E aí a TI pode fazer o deploy de forma mais facilitada do ArcGIS Enterprise, mesmo em ambientes mais complexos, integrados com uma série de outras soluções. Agora eu queria me deter em 2 assuntos ligados ao Enterprise que eu acho que merecem um pouquinho mais de explanação para vocês. Hoje, não só o Enterprise, o ArcGIS Online também permite isso, a gente consegue trabalhar, isso é realidade, com aquele conceito de distribuído que foi citado aqui para vocês pelo João, que o que é? Imaginem, muitos de vocês devem ter essas necessidades, cada departamento tem um conjunto de informações que são inerentes ou, por questões de sigilo, de sensibilidade, devem residir e ficarem acessíveis apenas por pessoas daquele departamento. Mas chega um ponto que algumas daquelas informações ou dados que foram trabalhados vão ser expostos a outros departamentos. Como que a gente lida com isso? Se a gente fosse ter vários portais antigamente, todo o processo de sincronização entre esses portais seria feito de forma manual. Agora a gente conta com ferramentas automatizadas de replicação de conteúdos entre diferentes portais, seja portais na infraestrutura de vocês ou um portal que está atrás do firewall de vocês, na intranet de vocês, se comunicando com um ArcGIS Online ou um outro portal
que esteja acessível externamente, na internet, para o cidadão, e basta vocês selecionarem qual é o tipo de conteúdo que vai ficar sincronizado e exposto nesse outro portal. Um outro avanço muito importante, e a gente vai ter uma demonstração sobre isso, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, para quem nunca trabalhou, provavelmente vocês vão ser expostos cada vez mais a ele. O Python é uma linguagem que a gente tem trabalhado muito em torná-la totalmente permeável em toda a plataforma. Até antes da 10.5, a gente ficava muito limitado ao desktop, e você criava o script ali, enfim, os usos eram muito específicos. Agora a gente remodelou toda a API Python para que ela possa, de fato, ser utilizada online. E um grande exemplo disso, que é uma ferramenta muito popular, principalmente para os cientistas de dados, né, uma profissão da moda, se vocês pesquisarem, quem nunca ouviu falar, que é o Jupyter Notebook. A gente vai ter uma demonstração usando ele, que é você usar o Python para chamar um serviço de mapa, executar uma análise, e aí você permite que qualquer usuário que tenha familiaridade com esse ambiente, ou queira usar até um bloco de notas, consiga consumir os recursos da plataforma sem que ele seja obrigado a ter expertise em um desktop, por exemplo. Isso não vai só para análise, isso é para modelagem, isso é até para ferramentas administrativas corriqueiras, adicionar um usuário, criar um grupo, publicar um serviço. Tá? Então, quem nunca viu, foquem na demonstração que a gente vai fazer do Python hoje à tarde e procurem saber um pouco mais. É uma ferramenta excelente para automação e ganho de produtividade. A gente expõe o ArcGIS Online como a forma de oferecer a plataforma ArcGIS no modelo SaaS, Software as a Service. A gente fez um esforço muito grande para que, de fato, para aqueles casos em que fosse interessante para as organizações usarem o ArcGIS Online, ele traz uma gama muito grande de funcionalidades e a gente tem casos específicos de clientes que conseguem cumprir boa parte, se não toda, do seu fluxo de trabalho, todo baseado no ArcGIS Online. E isso fica muito notável se a gente olhar os fluxos. A gente está falando de uma comunidade de mais de 4 milhões de usuários. A gente tem requisições diárias para os nossos mapas base na ordem de 3 bilhões de requisições, e isso vem crescendo ao longo dos anos, por conta de todas as apps que os nossos usuários vêm criando e vêm expondo para dentro e para fora das suas organizações. A quantidade de itens que são criadas, a gente tem toda essa atenção em expandir o Live in Atlas, que são o Atlas que tem todo o conteúdo que a gente disponibiliza dentro do ArcGIS Online para toda a plataforma. E isso tem surtido um efeito interessante na quantidade de mapas que estão sendo criados para os nossos usuários. Hoje são cerca de 11 milhões de itens, entre mapas, painéis de controle e outros itens. Se vocês pensarem o poder disso, a gente está falando de uma comunidade ativa de usuários GIS no mundo todo, que estão produzindo dado o tempo todo, falando um com o outro e tornando mais fácil todo aquele processo de encontrar o dado, fazer uma análise, certificar que aquilo ali vem de um lugar adequado. E tudo que você faz dentro desse ambiente, ele já nasce pronto para ser compartilhado. Então, isso tem uma aderência incrível. Além disso, e claro, a gente não tem como parar, a gente tem ouvido muito a comunidade sobre para onde a gente deve evoluir. E o que a gente tem buscado trazer, até pelo crescimento do conteúdo, é melhorar o nosso motor de busca. Isso é uma coisa que a gente tem feito e vai vir aí no lançamento desse mês, uma melhoria para ele. Suportar novos padrões de metadados também dentro do ArcGIS Online. Cada país tem o seu, então a gente tem tentado alcançar e ser aderente aí, internacionalmente falando. Novas formas de colaboração, e uma dessas é poder criar réplicas automáticas entre um ArcGIS Online e um Portal for ArcGIS. Novas formas de criar gráficos e que vai vir também nesse lançamento de setembro, para quem já está acostumado com o ArcGIS Online, lá no ambiente do Map Viewer, vai estar habilitada a opção de criar um cluster. Você tem uma camada com muitos pontos, uma das formas de visualização vai ser aquele cluster tradicional, que são as circunferências com os valores do número de pontos, tá? Entre outras coisas mais que a gente tem buscado trazer. Crescendo ou em cima do conceito do ArcGIS Online, e para atender a demanda da missão de muitos governos municipais, que são colocar, executar, fazer acontecer as suas políticas públicas para atender as demandas dos seus munícipes, a gente pensou o ArcGIS Hub. É um produto que ainda está em beta, a gente está divulgando ele,
está em teste com algumas prefeituras. A gente já começou algumas conversas aqui no Brasil. E qual que é a ideia? Permitir que esses programas políticos, né, das prefeituras eles sejam desmembrados em iniciativas que vão estar encorpadas, aí, falando da nossa tecnologia, em um website que vai ser o ponto central de acesso para os cidadãos àquela iniciativa, para que ele conheça aquela iniciativa e para que ele comece a ficar engajado na participação daquela iniciativa, utilizando uma série de apps, seja para que ele retorne informações sobre a sua comunidade, ou que ele retorne opiniões sobre uma iniciativa que o poder público está fazendo com relação àquela política específica. Então, todo esse arcabouço é entregar as funcionalidades que a plataforma oferece de forma mais livre e ampla para o cidadão. Tá? É um conceito totalmente diferente. A gente também está preocupado em atender um outro grupo muito importante, que tem trazido muita inovação para todos os nossos clientes, que são os desenvolvedores. A plataforma ArcGIS ela também é uma plataforma para desenvolvedores. E para que a gente continue crescendo e dando mais possibilidades para todos os desenvolvedores que são usuários da nossa plataforma, a gente tem feito muitas melhorias na nossa API JavaScript. A gente evoluiu ela para trazer mais possibilidades de trabalhar com dado 3D e dado 2D também, muito acoplada ao conceito de web map, junto com os portais. Melhoramos e lançamos uma nova versão do que é a nossa API Runtime, para que vocês possam criar apps mobile para qualquer tipo de plataforma. Ela também conta com um grande conjunto. Seria o mesmo, a gente entrega aqui, para a comunidade de desenvolvedores, a mesma API, o mesmo ferramental que a gente usa para desenvolver os nossos produtos. Esse é o tipo de comprometimento, até porque são eles que ajudam a trazer a maior parte das inovações que a gente tem com a comunidade de desenvolvedores. E, para fechar o conjunto de produtos, e é legal especial atenção nesse slide, porque talvez muitos desses produtos não sejam total conhecido de vocês. Alguns a gente está fazendo um esforço muito concentrado para trazê-los de forma localizada para o Brasil, fazer uma adaptação para a nossa realidade. Mas, falando um pouco de cada um, a gente tem um conjunto de apps que são pensadas para o uso para planejamento urbano e regional, para um conceito que a gente vem trazendo aí de geodesign. Nomeadamente, a gente está falando do GeoPlanner e do City Engine. São dois produtos muito interessantes que estão sendo usados nesse espectro. Outros focados na área de inteligência espacial. Um mais olhando para a necessidade da comunidade, que é o Community Analyst, e um outro que é o Business Analyst, que a gente vai demonstrar aqui também, que a gente está num esforço de trazer uma série de dados locais para que esse produto esteja pronto para o mercado brasileiro, que ele vai cumprir aqueles fluxos que a gente chama aqui no Brasil de geomarketing. Análise de mercado, análise de carteira de clientes, análise de expansão. Tá? E outros domínios mais específicos ainda, que são para gestão de dutos, gestão de estradas e rodovias. Todas essas são apps pensadas em usos focados, mas nenhuma delas trabalha de forma dissociada com a plataforma. Pelo contrário, elas vão sempre consumir os dados que foram publicados através do desktop, no portal, no ArcGIS Online, por aí vai. Elas estendem o poder da plataforma. E para fechar a minha fala, eu queria deixar para vocês uma visão do que a gente tem pela frente. A gente lançou a versão 10.5 em dezembro do ano passado. A 10.5.1 ela foi disponibilizada para todos vocês no meio desse ano, ali no finalzinho de junho e início de julho. E a gente está, de fato, comprometido a continuar a fazer releases incrementais dos nossos softwares de 6 em 6 meses. Então, essa crescente ela vai continuar dessa forma, é um padrão que a gente vai seguir. A nossa equipe de P&D está focada em trazer todo esse espectro de novidades que vocês estão vendo aí no slide e trazendo em cada um desses incrementos. Tudo isso daqui vem de vocês. A gente tem um site chamado ArcGIS Ideas, é onde todos os usuários postam o que eles querem, o que teria que ter de funcionalidade que não tem, e aí a comunidade chancela dizendo, nossa, eu também queria isso. E aí é baseado nesse site que a gente traça o nosso roadmap. Então, eu queria convidar vocês para aproveitar o break de 30 minutos que a gente vai fazer agora e falar com a gente, interagir com a gente, com a nossa equipe, sobre as dúvidas que vocês têm, sobre as novidades que a gente falou, como que elas podem ser úteis para vocês. E uma das formas de fazer isso, para quem está nos ouvindo aí através da internet, é usando o e-mail
eoesre@img.com.br ou o próprio chat. Então, eu queria agradecer vocês pela atenção nessa manhã e a gente vai fazer um break de 30 minutos. Após isso, a gente retorna. Muito obrigado.